Boa tarde. O Dia Internacional da Mulher, 8 de março, foi celebrado pelo Senado com uma iluminação especial para lembrar a prevenção ao câncer de mama e a luta pela igualdade de gêneros. Na noite de sexta-feira, dia 8 de março, a cúpula do Senado ficou iluminada na cor rosa em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. A data só foi oficializada pela Organização das Nações Unidas em 1975, mas tem como base protestos femininos por melhores condições de trabalho no final do século XIX. O pedido de iluminação especial foi feito pela senadora Rose de Freitas. É rosa porque foi iniciada uma luta pelo Outubro Rosa, né, que é um mês que a gente trata desse assunto. Aliás, é até muito bonito hoje, porque todas as pessoas que servem em restaurante, que estão atendendo em hospitais, todas as pessoas põem o símbolo rosa para lembrar que tem uma luta aí do Outubro Rosa. É por esse aspecto que é rosa, né? Sem aí qualquer ligação com qualquer outra conexão de que rosa é feminino, azul não é, qualquer outra coisa parecida. É rosa por isso. Simbolicamente é um sinal até de alerta, né, para que as pessoas lembrem que essa luta não acabou. Para a senadora, apesar dos avanços e direitos alcançados pelas mulheres, ainda há muito a ser discutido para se chegar à igualdade de gênero. Nós, mulheres, avançamos muito, né? Fui constituinte, sei que é uma coisa que me emociona quando eu lembro que a mulher morava no mesmo terreno, na mesma propriedade, com seu marido e seus filhos, e se o marido morria, ela ia embora, porque ela não tinha direito à titularidade da terra. No entanto, ela educava aquela família, trabalhava, produzia. Então, igualdade nesse país é uma palavra que está muito distante do reconhecimento do valor e da igualdade da mulher. Nesta semana, a bancada feminina do Senado vai se reunir pela segunda vez para discutir as pautas das mulheres que devem ser prioridades. Vamos discutir a pauta das mulheres na casa. Tem projetos que estão dormindo na gaveta há 10 anos, 12 anos. Nós vamos, além desse projeto da pauta, vamos conhecer o calendário nacional e nos dividir para que nós possamos estar presentes em várias regiões para impulsionar, para otimizar, para conclamar as mulheres para a gente continuar unidas e nessa luta contra a violência, contra a violência. O Senado terá uma subcomissão temporária para debater e avaliar a efetividade das despesas públicas e das medidas de governança e combate à corrupção. O novo grupo, com 3 senadores titulares e 3 suplentes, pertence à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor. O objetivo é monitorar e analisar o desperdício de dinheiro público e a qualidade dos gastos do governo. A subcomissão vai funcionar por 1 ano. A gente vê um prejuízo para o país, tanto a corrupção, mas também a má utilização dos recursos públicos. Às vezes os gestores fazem escolhas erradas e isso causa um prejuízo à população. Essa comissão será um braço importantíssimo para que a gente possa buscar eficiência na aplicação dos recursos públicos. Você tem no Brasil hoje estradas inacabadas, ferrovias inacabadas, creches, escolas, hospitais que não tiveram planejamento para ter os recursos para sua conclusão e financiamento. O gasto com dinheiro público tem que ser observado com toda a condição de se realizar a obra, se concluir a obra em benefício da população. O dinheiro arrecadado do contribuinte tem destinação definida na lei orçamentária. A aplicação desses recursos é fiscalizada tanto pelo próprio Poder Executivo por mecanismos de controle interno, o que faz a Controladoria Geral da União, por exemplo, como pelo Poder Legislativo. É o chamado controle externo das administrações públicas. E parte desse monitoramento do Congresso é feito em conjunto com o Tribunal de Contas da União. A gente pode destacar a fiscalização de obras que a gente faz, que o Tribunal de Contas da União faz todos os anos, nas principais obras, e que, a partir dessas fiscalizações, se identificam irregularidades com indicativos de paralisação do orçamento, de encaminhamento de recursos do orçamento para aquelas obras. Além disso, nós avaliamos também as políticas públicas e encaminhamos anualmente o relatório de políticas públicas para o Congresso Nacional. Além do mais, existe também as contas do governo, que nós fazemos o parecer prévio das contas de governo para que o Congresso julgue. Na
Na opinião deste consultor do Senado, o trabalho pode se intensificar com a nova subcomissão temporária durante este ano. Acho que as perspectivas são muito positivas, no sentido de a gente melhorar não só a qualidade do gasto, né, mas os processos que levam às decisões sobre gastos. Nós vamos precisar do envolvimento sistemático da própria comissão de fiscalização aqui do Senado, assim como das comissões, as demais comissões, que são as comissões temáticas, tá? E também do envolvimento da Câmara dos Deputados, tá? Além desses agentes fiscalizadores, há também o controle social. O cidadão pode acompanhar os gastos do Executivo por meio dos portais de transparência da União, dos estados e municípios e ainda pela Lei de Acesso à Informação. Qualquer pessoa pode solicitar dados do governo, desde que não sejam considerados sigilosos. O material disponibilizado precisa estar em linguagem simples, mas nem sempre isso acontece. Por isso, algumas entidades, como a Associação Contas Abertas, fazem essa tradução. O próprio linguajar orçamentário, ele é um pouco árido, né? Não são todas as pessoas que entendem o que é empenhado, restos a pagar, liquidado, enfim. E é sempre preciso que existam instâncias, né, que possam fazer esse acompanhamento de uma forma mais natural. Nós temos o controle social, a meu ver, o mais importante de todos, porque num país com as dimensões continentais como o Brasil, não basta só nós imaginarmos que esses órgãos oficiais vão conseguir dar conta de todo esse acompanhamento, de toda essa fiscalização. O papel das bibliotecas no mundo cada vez mais dominado pelos celulares e tablets. Esse é um dos temas do seminário promovido pelo Senado em parceria com a Câmara e diversas entidades nacionais e internacionais da informação. O objetivo do seminário é discutir temas relacionados ao papel das bibliotecas como promotoras de mudanças, além de elaborar ações e planos para uma colaboração na região da América Latina e Caribe. A diretora do Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia lembrou que nesta semana se comemora o Dia do Bibliotecário e que o desafio desses profissionais é enfrentar as dificuldades que as bibliotecas têm encontrado com a globalização e a tecnologia. A gente tem quebrado muros, aberto portas e integrando muito mais a sociedade ao conhecimento que a biblioteca possui, administra e integra. Sabemos que são tempos difíceis e que nós precisamos cada vez mais trabalhar de forma cooperativa, como estamos fazendo aqui agora, para que possamos alcançar os nossos objetivos. O pesquisador Eugênio Butti lembrou que as novas tecnologias têm provocado um esvaziamento das bibliotecas. Talvez isso não seja sentido nas bibliotecas que de fato existem, que estão instaladas aí, que produzem o que produzem, que fazem o que fazem com tanto brilho, mas há um esvaziamento no abstrato, eu quero dizer, um esvaziamento do conceito da biblioteca transformadora. Para a diretora da Unesco no Brasil, a melhor forma de se promover a paz é permitir o acesso à informação e ao conhecimento. Olhando para uma sociedade que flerta com a barbárie, que segue, diante da maior crise humanitária que já viveu, é muito importante que a gente se pergunte sobre o papel do acesso à informação e ao conhecimento e o papel das bibliotecas nisso, E aí eu acho que essa lembrança do ativismo do bibliotecário no controle da qualidade da informação, a lembrança do código de ética do bibliotecário, com a dimensão de que é preciso controlar e vigiar, a qualidade do conhecimento que se produz e, sobretudo, do conhecimento que está disponível. A presidente da IFLA, Federação Internacional de Associações e Instituições Bibliotecárias, Glória Salmeron, foi exaltada pelos palestrantes por ter um papel importante na execução das metas da Agenda 2030 da ONU, em prol de um mundo mais inclusivo e sustentável. As bibliotecas atendem à humanidade, atendem a todo o mundo. As bibliotecas são espaços livres onde todo o mundo, sin ninguna distinción, pueden entrar y pueden acceder a la información.
A Previdência Rural foi tema de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos nesta segunda-feira. Convidados alertaram para as condições duras do trabalho rural e defenderam um olhar mais humano para os homens e mulheres do campo. A audiência começou com um vídeo. O senador Paulo Paim aceitou o desafio de ver de perto o sufoco que é o trabalho rural. Isso se tiver inteiro ainda, porque no mínimo deve estar esgualepado de tanto trabalhar. Para os debatedores, o trabalho no meio rural tem características bem diferentes do meio urbano. As mudanças propostas pelo governo podem dificultar ainda mais a concessão do benefício ao trabalhador rural. A expectativa de vida ela varia muito nesse país. A média hoje se coloca em 70, 71 anos, mas nós temos municípios no Brasil que a expectativa de vida da população não passa aí os 60, 63 anos de idade. E se para o homem do campo a perspectiva não é boa, para a trabalhadora rural é pior. Todas as trabalhadoras que estão no campo hoje, 70% começou a trabalhar com menos de 14 anos de idade. Na regra atual, para essas mulheres se aposentarem, elas já teriam que trabalhar em torno de 41 anos de atividade penosa, intensa. Ao propor aumento para 60 anos, nós estamos falando em mais 5 anos, 46 anos de trabalho no campo. São as mulheres que se dedicam ao trabalho do campo e da casa. É muito raro ver homens se dedicarem a um trabalho da casa, no meio rural. Então, por isso, é absurdo pensar na igualdade de idade entre homens e mulheres no meio rural. O impacto não seria só para trabalhadores. Os pequenos municípios teriam muito a perder com as mudanças propostas. A Seguridade Social também é uma das melhores formas de distribuição de renda. A gente precisa ter esse olhar. E a economia, muitas vezes, ela se movimenta nos pequenos municípios no dia de pagamento da Previdência Social. E esses benefícios pagos pela Previdência Social move a economia, porque os aposentados recebem o benefício, vão na farmácia, vão no supermercado e ali eles já estão consumindo aquele benefício. Outros aspectos a se considerar seriam a informalidade no campo e a perpetuação de desigualdades históricas. O Brasil tem 4 milhões de trabalhadores rurais, sendo que desses 4 milhões, 68,7% são pretos ou pardos. Nunca conseguiríamos incluir negros na sociedade como um membro efetivo da sociedade, com capacidade de crescimento, né, seja cultural, que tenha condições de estabelecer aos seus filhos uma melhor condição de vida do que teve, do que recebeu. A informalidade no campo é de 60%. Enquanto na atividade urbana é de 28%. Uma das coisas que mais perguntam para a gente é assim, mas se agricultor familiar, vocês sempre falam, né, tratam naquela visão de que vocês são coitadinhos, excluídos, que vocês sofrem tanto, então por que vocês continuam? Porque a primeira questão é, a agricultura familiar não é só um modo de produção, é um modo de vida. Porque se não fosse a resistência dos nossos antepassados, inclusive, dos nossos avós, bisavós e dos nossos pais, se não fosse a resistência desse povo, hoje nós certamente teríamos ou um alimento muito mais caro na nossa mesa, ou nós teríamos ausência de alimento para alimentar a nação brasileira. A Comissão de Assuntos Econômicos pode votar nesta terça-feira projeto que permite ao trabalhador sacar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, para quitar imóvel de parentes de primeiro grau, como pai, mãe e filhos. Entre as situações previstas na lei para que o trabalhador possa sacar os recursos do FGTS estão a demissão sem justa causa, o pagamento de prestações de imóvel adquirido por ele ou a quitação do saldo devedor ao sistema financeiro de habitação, no caso de doenças como câncer ou AIDS, ou quando o titular da conta completar 70 anos. O projeto acrescenta 3 possibilidades à lei: a quitação ou amortização de saldo devedor de imóvel adquirido no âmbito do sistema financeiro de habitação por parente de primeiro grau do trabalhador, como pai ou filho,
A quitação ou amortização de dívidas vinculadas a imóvel rural que pertence ao trabalhador ou a seus parentes de primeiro grau e ainda para a compra de imóvel que esteja no inventário da própria família. O projeto tem relatório favorável do senador Eumano Ferrer. Outra proposta na pauta da comissão assegura aos radialistas piso salarial fixado com periodicidade mínima anual por convenção ou acordo coletivo de trabalho. A dívida dos estados com a União pode chegar a 640 bilhões de reais. Alguns não estão conseguindo quitar as parcelas e ainda enfrentam dificuldades para arcar com despesas como o salário do funcionalismo. Por outro lado, os estados alegam que não recebem da União compensações previstas na Lei Candir. O senador Luiz Carlos Reis quer debater esses temas na Comissão de Assuntos Econômicos. Olá, o Senado tem uma agenda para a economia do país que vai além das reformas. O ponto mais preocupante hoje é o alto endividamento dos estados. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul. Senador, o senhor apresentou um requerimento para a realização de uma audiência pública com o ministro da Economia e representantes dos estados. Ontem, na Comissão de Assuntos Econômicos, o presidente Aziz colocou essa matéria em votação e foi aprovada. Nós estamos a gente quer conversar com o ministro Paulo Guedes, da Economia, e o ministro Onyx Lorenzoni, da Casa Civil. Porque se eu pegar hoje, nós pegamos os valores que os estados estão devendo para a União, fontes do Banco Central, de julho do ano passado. Esse valor hoje está em torno de 640 bilhões. São as dívidas dos estados com a União. São Paulo é o maior devedor, com 254 bilhões. O menor devedor é Roraima, com 1,28 bilhões. Mas pela proporção do tamanho da arrecadação de Roraima e de São Paulo, seguramente Roraima deve mais do que São Paulo. Meu estado, Rio Grande do Sul, deve 60, é o quarto devedor. Minas Gerais, 98. Se eu pegar Rio de Janeiro, 90. E o governador Witzel está dizendo, na imprensa está falando, já conversei pessoalmente também com ele, que a forma que o governador anterior negociou, ele não consegue pagar. Está aqui o governador Caiado, que é o quinto devedor hoje, o estado de Goiás, da mesma forma, falando a mesma coisa. Então, esse é um problema que nós temos que trazer, sim, ao governo federal. Eu sei que a dívida aqui é 4 trilhões. Da União, mas os estados estão com problema. No meu estado, especificamente, o governo anterior ficou 4 anos sem conseguir honrar a folha de pagamento. Está ali o professor, está ali o soldado da Brigada Militar, está o policial civil, está o funcionário em geral. Sem falar que ele não consegue fazer investimento, não consegue tomar crédito. Então, esse é um problema para os estados. Senador, como que se chegou a essa situação? O que aconteceu com a folha de pagamento, que ela cresceu ao ponto de o estado não conseguir mais arcar? Aí tem gastos, vamos dizer assim, absurdos. Estou falando de alguma coisa que está há 30 anos em discussão. Vários governos vêm trazendo esse assunto e alguns avanços já ocorreram. Claro que aí a lei de responsabilidade fiscal foi um marco aí. Sim, foi um marco e muitos já estão fazendo o dever de casa, mas precisa mais ainda. Agora, não é só o arroxo, vender estatais, enfim, isso são parte do problema, parte da solução. Agora, o que a gente quer? Trazer essa discussão aqui para o Senado Federal, afinal, nós representamos os estados, a federação. Se eu pegar aqui, no Rio Grande do Sul, por exemplo, tomou, Renata, em valores, um estudioso do assunto, um técnico da Secretaria da Receita do Estado, que o Rio Grande do Sul, em valor de dezembro, havia tomado, 32 bilhões, dezembro de 2017. Pagou 42, devia 58. Então, o que está havendo, quer dizer, a inflação está muito menor do que o juro que está se pagando. Isso vale para um empresário, vale para um profissional liberal, para quem tomar dinheiro em banco e renegociar dívida. Isso é o que os estados estão fazendo. Então, esse desequilíbrio, sei que outras negociações já foram feitas em governos anteriores, mas nós precisamos abordar esse tema e é o que nós estamos fazendo. Claro que cada estado terá que ver não só a folha de pagamento, mas também o tamanho do estado, porque ele possa focar, assim como no governo federal, focar mais no quê? Em educação, em saúde, em saneamento, enfim, em segurança pública, que são os deveres principais dos estados. Então, essa é a obrigação do estado e a obrigação também da União. Por isso, a gente está trazendo esse assunto para discutir e a Lei Candir,
que está para falar também disso, é um ponto, porque desde que foi feito, eu recordo do ano passado, o senador Wellington Fagundes foi presidente de uma comissão de deputados e senadores, eu fazia parte dessa comissão, levantou um valor que os estados teriam recebido 390 bilhões. O que a União repassou? 39. 390 bilhões seria a dívida da União com os estados. O que teriam a receber se fosse desde repassado, a criação da Lei se Candir. fosse repassado para os estados. Agora, repassaram o quê? 10%. Então, ok. Então, existe também um desequilíbrio. Tem ações do Supremo, tem Tribunal de Contas da União envolvido nesse assunto. Então, o que nós queremos? Trazer esse assunto à baila novamente e discutirmos. Lei Candir, dívida dos estados, tamanho das dívidas e o que fazer. Acho que nós temos que enfrentar. Não adianta, não, deixa para 2020. Já houve uma proposta do ministro Onyx, do ministro Paulo Guedes, vamos resolver o ano que vem. Mas tem estados, o Caiado ontem ainda estava comigo, nessa última quarta-feira aqui no Senado, e me dizia, Luiz Carlos, eu não aguento mais, o meu estado está ingovernável. Eu falo com o governador do meu estado, Eduardo Leite, da mesma forma. Então, cada governador tem os seus problemas. O Witzel abrindo a boca que não consegue acertar. Então, acho que maduramente... E o TCU dizendo que o governo não teria que arcar com essa dívida mais, considerando que não é uma dívida mais. Por isso, Renata, o que nós temos que fazer? Chama esse assunto para discussão. E nós aprovamos, num primeiro momento, que o ministro Paulo Guedes venha à comissão, está para ser marcado agora no início de março, venha ele à comissão e dê um cenário do Brasil. Depois nós vamos entrar na Lei Candir, depois nós vamos entrar nas dívidas dos estados. Ok, então, isso nós argumentamos. O senador Tasso Gereissati fez uma ponderação que nós repartíssemos o tema. Ele faz um cenário Brasil, o que precisa no Brasil para cobrir os déficits. Déficit ano passado, o déficit geral foi 140 bilhões. O déficit da Previdência, 290 bilhões, ok? Vamos resolver esses impasses, como fazer, qual é a proposta que o governo Bolsonaro, através do ministro Paulo Guedes, tem para corrigir essas distorções da economia e depois nós vamos ajudar e trazer esse tema à discussão. Senador, especificamente em relação à Lei Candir, parlamentares que tiveram encontro com o governador do seu estado, né, da Câmara ou até do estado mesmo, defendem que o apoio à reforma da Previdência seja um apoio condicionado à revisão da Lei Candir. Qual a opinião do senhor a respeito? A minha intenção... A revisão da Lei Candir pode virar moeda de troca na reforma da Previdência? A minha intenção não é esta. O que eu quero resolver, e prometi em campanha, eu era candidato a governador do Rio Grande do Sul, e eu já dizia isso, que nós tínhamos que rever a Lei Candir e deveríamos rever o tamanho da dívida do meu estado. Mas eu chego aqui, eu vejo Minas Gerais, eu vejo Goiás, eu vejo Paraná, eu vejo São Paulo, eu vejo Roraima, eu vejo qualquer estado com esse problema. Então, o que nós temos que fazer? Vamos discutir esse assunto. Eu não estou pensando em usar como moeda de troca, não foi essa a minha intenção, mas sim discutir um assunto que eu sou cobrado no meu estado e seguramente cada governador é cobrado no seu estado. Eu não sei a situação de São Paulo, não é por ser a maior dívida, mas a economia de São Paulo é bem diferente do Rio Grande do Sul, ou de Roraima, ou de Rondônia, ok? Mas tem que resolver, tem que discutir. A minha intenção não é essa, eu quero trazer à discussão esse assunto e eu não posso esperar para o ano que vem, porque no meu estado especificamente, eu tenho uma ação no Supremo de 3 anos atrás, que no momento que cair, já não paga, o Estado não está pagando as parcelas da União. Se cair essa decisão do Supremo, aí já está ruim a situação do meu estado, imagina se cai a decisão do Supremo. Então nós temos que resolver essa questão, né, porque tem que resolver, não é porque tem a reforma da Previdência ou qualquer outra reforma. Eu não estou condicionando isso, eu estou condicionando porque é um assunto imperioso para mim, para o meu estado e para tantos estados da federação. E não havendo acordo com a União em relação a reconhecimento de dívida, em relação a limites de endividamento, o que o senhor imagina que é possível fazer? Porque o Tesouro pede um endurecimento dos limites isso eu sou a favor. De endividamento para os estados. Isso eu sou a favor. Tem empresas no meu estado que, ok, tem que ser discutido e tem que ser vendidas. O governador já está tratando com a Assembleia esse assunto. Como fazer? Tem algumas empresas que já estão na alça da mira para resolver esse impasse, ok? Começa a resolver o problema. Quer dizer, o Estado tem que fazer o dever de casa, ele também tem que fazer. Nós só vim em Brasília e renegociar. Não é isso aqui. Tem deveres de casa com relação à folha de pagamento.
pagamento, com relação às próprias estatais que tem hoje, que os estados terão que rever. Então, isso eu sou favorável também. Agora, em que condições é o que nós vamos discutir nessas próximas semanas aqui na Comissão de Assuntos Econômicos. Senador Reis, muito obrigada pela entrevista. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.